Fala, meus brothers, como sempre, direto e reto, eu sou Maurício Guartelar e nesse vídeo, meu irmão, eu vou explicar pra você, cara, como a fotografia salvou a minha vida, como essa arte da fotografia, como uma câmera fotográfica, cara, fez minha vida ser muito mais interessante, ó, como uma ferramentinha dessa aqui, ó, fez minha vida mudar totalmente de cabeça pra baixo, me fez largar uma carreira que é tida por muitos como uma carreira sólida, como uma carreira segura, pra eu poder viver do sonho, cara. E vou explicar pra vocês porque essa foi a melhor escolha da minha vida. Como eu sempre direto e reto, eu sou Maurício Guartelar, cara, e vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, cara. Eu sou de uma cidade muito pequena, uma cidade chamada Tibagi, do interior do Paraná, uma cidade que tem apenas 20 mil habitantes e é uma cidade muito grande em extensão territorial. Então, assim, metade dessas pessoas vivem no interior e metade dessas pessoas vivem na cidade. Então, a cidade tem 10 mil pessoas, 8 mil habitantes, uma cidadezinha muito pequena. E a única referência que eu tinha de fotógrafo aqui na minha cidade era o Seu Moraes, um fotógrafo daqueles tradicionalzão que fotografa os eventos, fazia 3x4. E absolutamente ninguém da minha família fotografa, né? É, até então fotografava, né? E teve uma pessoa que foi muito importante nesse processo, que é um fotógrafo chamado Célio Luiz Apizal, que ele é um senhor cartorário, e talvez foi uma das pessoas que mais me incentivou a ir para esse mundo da fotografia. Mas vamos lá. Eu saí daqui da minha cidade muito cedo, como eu falei, uma cidade pequena, que te limita bastante, então, se você quer crescer, estudar, você precisa sair daqui, né? Eu saí daqui com 15 anos de idade para estudar fora, morei um tempo em Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha. Com 18 anos eu fui para Curitiba e logo nessa sequência eu ingressei na faculdade. Comecei a trabalhar lá, resumindo, tá? Vou fazer um resumão para vocês aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu comecei a trabalhar então num cartório de protesto, um cartório de distribuidor e comecei a cursar direito, cara. Curso dos sonhos da minha mãe, né, da minha família, um curso que eu via muito potencial, eu acredito que eu teria me dado muito bem, né, no ramo do direito, como me dei, né, trabalhei nele por anos. Então, minha primeira graduação foi Direito, eu fiz Direito na PUC Paraná, ingressei lá na fotografia, aliás, ingressei no Direito, né, e, cara, só que nesse contratempo, a fotografia já tinha me picado algumas vezes, velho. Algumas vezes a fotografia já tinha me beliscado. E eu vou voltar um pouco no tempo para explicar para vocês. Meu pai foi um dos caras pioneiros aqui nessa região, que é uma cidade muito turística, né? Tem rio pra caramba, cachoeira. E meu pai foi um cara pioneiro em ter uma agência de ecoturismo, de turismo de aventura. Então meu pai, pô, eu cresci com 12 anos, 11 anos, fazendo rapel em cachoeira. Meu pai tinha barco de rafting, a gente descendo o rio. Inclusive eu remei também durante muito tempo na seleção de canoagem aqui na cidade. Enfim, sempre curti muito esporte, cara, sempre curti muito natureza. Meu pai foi um dos primeiros caras a fazer trilha aqui na região. Eu tô no Cânion Guartelar, estou aqui na Reserva da Dourada nesse momento, que abriga o maior cânion do Brasil. E nesse processo, cara, sempre apareciam vários fotógrafos, né, nessas saídas outdoor, assim. E o lance da câmera, a câmera sempre chamou muito a minha atenção, brother. E durante alguns momentos eu tive a oportunidade de pegar uma câmera profissional na mão. E isso, cara, já me picou lá com 12, 15 anos de idade. Mas segue a vida, continuando. Eu estava lá no ramo do direito, estudando para ser advogado. Pô, me especializei nessa área, concluí tudo que eu tinha que fazer. E acabei trabalhando nesse cartório durante muito tempo, mas acabei voltando aqui para minha cidade para trabalhar como assessor do presidente da Câmara Municipal. Tive envolvido em política também, né? Trabalhei. Cara, se eu falar pra vocês meu currículo, meus brothers, vocês ficam de cara, meu irmão. Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. De tudo um pouco nessa vida, meu irmão. Fiz muita coisa. Trabalhei como assessor do presidente da Câmara Municipal durante 2 anos. E nesse processo, nesse inteirinho, assim, nessa volta que eu vim pra cidade, lembra desse fotógrafo, o seu Célio Luiz Apizalca, que também era um cartorário, né? Também um cara da área do direito. Ele tinha uma câmera para vender, cara, porque ele estava migrando na época, ele trabalhava com o Nikon, e ele estava comprando uma câmera nova. Ele tinha uma Nikon D5100, com uma lentezinha do kit. E, pô, por uma situação do destino, eu tava lá conversando com o seu Célio e ele me ofereceu essa câmera. E eu comprei essa câmera dele. Cara, isso me abriu, assim, um mundo, assim, brother. Eu derreti essa câmera, eu usei ela ao máximo. Eu estudava. Porque eu já estava com o direito estabilizado, né? Eu já estava fotografando, eu já estava não advogando, porque para trabalhar como assessor do presidente da Câmara eu tinha que abrir mão da minha OAB,
mas eu já estava trabalhando, né? Então, assim, a fotografia, ela entrou como o meu hobby, né? O trabalho era o direito, na Câmara Municipal aqui, prefeitura e tudo mais, e o meu hobby. Depois da Câmara Municipal, eu acabei indo para a assessoria aqui do juiz da cidade, trabalhei no cartório eleitoral, fiquei um tempão nessa área do direito. E, cara, eu comecei a levar a fotografia em paralelo, cara. A fotografia vinha junto com isso, porque a fotografia era meu resgate. Eu vinha pro Guatemala fotografar, eu viajava fotografando. Cara, e cada vez mais aquele lance, a fotografia foi entrando, cara, minha vida, brother, foi fazendo sentido e eu comecei a dominar mais. E aí, a Nikon D5100 começou a ficar pouco pra mim, começou a me limitar. Eu quis comprar mais lentes, eu quis trocar de câmera. Aí eu lembro que eu peguei, se não me engano, uma D700, eu já pulei para uma full frame, que foi tipo um salto absurdo. E aí depois eu peguei uma D610 nesse processo. E aí eu peguei uma D800 e depois com a minha D800, que eu vou passar um pouquinho já para vocês, um pouco na frente da história. Eu comprei a D800 e peguei a D750, eu tinha 2 corpos de câmera. E aí fui investindo em lente e tal. Sempre trabalhando, sempre batalhando muito, nunca foi fácil, né, velho? Mas, enfim. Mas chegou um tempo, cara, que eu tinha muito mais prazer fotografando do que, obviamente, estar dentro de um fórum despachando, que era o caso que eu fazia para o juiz aqui. A fotografia me dava muito mais prazer, brother. Eu ficava o dia inteiro lá, cara, trabalhando com o processo, resolvendo o litígio dos outros, meu irmão. Sabe? Literalmente resolvendo o problema dos outros, cara. O processo da mão o dia inteiro na frente do computador, cara. Esperando dar horário para eu poder pegar a câmera e sair fotografar. E aí, o que eu fiz, cara? Eu sempre fui um cara com uma pegada empreendedora, eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre tive essa visão de transformar o que eu queria fazer em dinheiro. E eu vi uma possibilidade na fotografia. Já nessa época, e o seu Célio Luiz Apizal, que esse senhor cartorário, que é um senhor de idade hoje, deve ter na faixa dos seus 80 anos, ele é um fotógrafo documental da cidade. Ele, cara, registrou a cidade inteira. O acervo mais incrível que nós temos aqui do município, sem dúvida, é dele. E eu sempre em contato com o seu Célio, vendo o acervo dele, sempre conversando com ele me incentivando, cara. E as amizades, né? A gente tem alguns amigos também na nossa vida que fazem a nossa vida mudar totalmente. Ele sempre foi um incentivador, o seu Célio. Então eu comecei a levar a fotografia em paralelo e comecei a fotografar eventos. Né? Comecei a fazer ensaios, meu primeiro ensaio com amigos. Aí eu comecei a criar um portfólio. E aí eu comecei a desenvolver minha fotografia. Inclusive, se você quer viver da fotografia, meu irmão, como eu faço até hoje, eu fiz um curso para dar um atalho, porque eu lá no começo não tinha ninguém para me ensinar, meu irmão. Eu fiz tudo no peito e na coragem. E devo também muito à parceria da minha esposa, da Dani, que é minha companheira de vida, minha esposa, minha mulher, a mãe dos meus filhos, e sempre me apoiou nessa migração de carreira. Então, por isso que eu fiz um curso para te ajudar, que é foto do básico até o profissional, que faz para você, de fato, que dá um atalho, meu irmão, para você viver do sonho, para que você não passe todos os perrengues que eu tive que passar para conseguir viver da fotografia. Então, nesse curso eu te ensino tudo. Inclusive, além desse curso, eu também tenho outro curso que te ensina a editar a fotografia. Então, é edição com alma e com propósito. Um curso inteiramente no Lightroom para você ter edições sinistras. Mas, vamos lá. Continuando a história, então eu levei a fotografia em paralelo, a fotografia já estava fazendo parte da minha vida. Eu comecei a ganhar grana com a fotografia. Comecei a fotografar eventos. Aí eu fui para casamentos. Fiz muito evento social, e aí a minha cidade começou a ficar pequena. Então eu comecei a fotografar nas cidades vizinhas, comecei a pegar clientes maiores, comecei a atender PJ, e aí, meu irmão, como eu falei, chegou um ponto que eu falava, não aguentava mais, cara, tá dentro do escritório, tá resolvendo o problema dos outros. E aí eu olhei pra minha esposa, cara, olhei pra Dani que tava junto comigo, minha parceiraça de vida, e a gente resolveu abrir mão de tudo que a gente tinha aqui, para dar um salto um pouco maior, para ir para um centro maior para viver da fotografia, mas eu ainda não queria abrir mão do direito. Então, eu fui para Curitiba, voltei para Curitiba, que foi onde eu me formei, para trabalhar no escritório de advocacia. Chegando lá, né, e já fotografar. Chegando lá, eu consegui, então, trabalhar nesse escritório e comecei também a fotografar para uma empresa de casamentos. Então, comecei a levar as duas coisas juntos, cara. E nesse meio inteirinho, cara, durante o tempo que eu fiz faculdade lá de Direito em Curitiba, eu fiz várias amizades. Eu sempre tive uma facilidade de comunicação. E, pô, eu devo a minha vida a esse grande amigo, que é o meu compadre hoje, né, que é um irmão da vida, meu padrinho de casamento, que foi o Rômulo, o Rômulo Portes. O Rômulo é um jornalista, né, a gente tava no mesmo tempo na faculdade, a gente fez muita festa junto, aprontamos muito junto.
E nesse tempo que eu fui para Curitiba, meu irmão, esse meu irmão, o Rômulo, ele estava trabalhando num projeto incrível da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí. Olha só como é a vida, mano. O Rômulo estava trabalhando num projeto do Museu Oceanográfico da Univale, e um projeto que tem vários outros museus no seu leque, então peças incríveis assim de museologia, o Museu do Futebol, da história do futebol, peças incríveis. E o Rômulo falou, cara, você está fotografando, mano, tá fazendo outras fotos, vem aqui para Santa Catarina para fazer para mim umas fotos sobre, cara, umas peças incríveis da seleção brasileira, então sobre as peças, camisetas, enfim, sobre futebol, né? Sobre o Museu do Futebol, da história do futebol. E para resumir, eu fui para Santa Catarina, cara, desci para lá com a Dani, né, para a gente fazer esse trabalho lá para o museu. Fiz esse trabalho para o museu e, de novo, cara, ali com o Rômulo, eu vi uma possibilidade incrível de trabalhar com museologia, de trabalhar com pesquisa, né, de estar dentro de uma universidade. E na época eu fui lá, cara, a gente já estava uns 4, 5 meses em Curitiba nesse processo. E falei, Rômulo, cara, como é que se faz para, pô, né, para vir para cá, pô, Santa Catarina é muito bom, qualidade de vida. Eu tô resumindo muito aqui para vocês, né, para ser um pouco mais dinâmico, porque senão esse vídeo ia durar 2 horas, né? E o Romulo falou: ó, porra, cara, né, a gente tem um projeto aqui no museu, a gente precisa de estagiário aqui, né? A gente precisa de gente para construir o museu está sendo construído, tem que fazer todo o levantamento fotográfico de todo o acervo, tem muita peça e tal. E, cara, aquilo lá me brilhou o olho. E aí entra a pessoa do professor Jules Marcelo Rosa Soto. Se você botar o látis desse cara aí, você vai se impressionar. Ele é simplesmente um dos maiores, o maior pesquisador de tubarão no Brasil. O cara é um professor incrível, tem um acervo arqueológico, um acervo histórico, e ele tinha então esse museu oceanográfico no projeto dele. Cara, é um cara incrível. Esse cara simplesmente me abriu pro mundo, assim, a cabeça. Me fez olhar para a fotografia de uma forma totalmente diferente, um cara muito à frente assim, do seu tempo, um sonhador, um visionário, faraônico, inclusive, um cara muito interessante. E conversando com o Jules, cara, a gente tinha feito esse trabalho, afinal de contas, para ele, né, através do Rômulo. Eu fui lá, cara, e eu dei um trucaço, assim, cara, dei um trucaço lá. A gente acabou voltando a fazer mais trabalhos, né? Então, durante esse processo, a gente conseguindo ter uma relação um pouco melhor. A Dani sempre ia comigo também para me ajudar como assistente e tal. A Dani também já começou a fotografar nesse meio tempo, já começou a aprender, pegar gosto. E aí, cara, eu dei um truco no Jules lá, cara, que eu falei, ô, professor, como é que faz, cara, para descolar uma bolsa aí na universidade? Porque na Univale, que foi a universidade que depois eu vim me formar novamente, e a Dani também, na Univale, é um dos poucos centros no Brasil, porque se você quer estudar fotografia no Brasil, ou você tem Rio, São Paulo, né, ou era Santa Catarina, no Paraná não tinha, Santa Catarina no Rio Grande do Sul. Então eu já sabia que na Univale, que era justamente a universidade onde eu estava prestando trabalhos, onde tinha esse projeto do museu, tinha fotografia. E eu falei, professor, não tem como, pô, eu gostaria muito de vir estudar para cá fotografia, né, minha primeira graduação foi Direito, não tem como descolar uma bolsa para eu poder estudar fotografia aqui. Eu venho ser estagiário, eu venho ser peão aqui do museu, venho fotografar para você. E, cara, nesse truco que eu dei, velho, eu não só consegui vaga e bolsa para mim, como eu consegui também para minha esposa, para Dani. Então, assim, a vida é maravilhosa, quando você planta, você colhe. E através dessa amizade que eu tive com o Rômulo, eu consegui esse contato com o professor Jules, que abriu, de forma resumidamente, essa possibilidade de a gente conseguir bolsa para estudar fotografia e audiovisual. E aí, quando a gente foi se matricular, né, cara, eu queria fazer fotografia, a Dani também fazer fotografia. Eu falei, cara, mas nós dois fazer fotografia, por que será que eu não faço audiovisual? Porque daí eu abro um outro leque, né? Eu aprendo a fazer vídeo também, enquanto você faz fotografia, a gente não vai daí somar as duas competências ali, né? E basicamente assim a gente começou uma nova jornada, velho. A gente abriu mão de tudo, larguei a carreira do direito. Nesse momento eu saí do escritório de advocacia, a gente foi morar numa casinha muito pequena, nossa condição financeira despencou com a Dani, né, cara? O primeiro ano foi muito difícil, porque a gente tinha que fazer a faculdade, né, pagar o estágio, então eu não tinha muito tempo para prospectar, para trabalhar para fora. Então, mesmo assim, trabalhei de garçom, fiz de tudo, mano, que era necessário para sobreviver nesse primeiro momento. E aí consegui, dentro desse 1 ano, dentro da universidade, começar a ter um destaque, começar a prospectar, começar a trabalhar, começar a fazer clientes. Fiz muito freelancer, cara, para muita gente. Devo muito também a um grande fotógrafo, um cara muito experiente, que é o chamado Lisandro Marquesi. O cara tem um estúdio fotográfico em Balneário Pissarras.
Esse cara, assim, ó, nos ajudou muito, muito, muito. A gente trabalhou muito para ele fazendo freelancer. Então a gente, né, naquela correria de estudante novamente, estudando de novo, recomeçando do zero. Resumindo para vocês, cara. E aí começou. E logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a ter um destaque muito legal, porque, pô, quando você entra numa segunda faculdade, e como era o nosso caso, né, que a gente abriu mão de muita coisa para estar lá, você entra com muito afinco, cara, com muita vontade. Então, assim, essa era a chance, eu não podia desperdiçar. Então, eu sugava todos os professores, cara. Eu era um dos mais dedicados, sem dúvida, eu acho que era o mais dedicado da sala, eu era o que mais perguntava, que interpelava, que era chato, que queria mais, que queria, que queria, que queria. Então, eu tinha uma evolução muito legal dentro do curso, consegui um destaque dentro do curso. Como bolsista, né, cara? Eu tinha ainda essa obrigação como bolsista. E aí os trabalhos começaram a aparecer, brother. Aí eu comecei a evoluir, velho, no audiovisual. Aí eu fundei a minha produtora chamada Guartelá Filmes. Aí eu comecei a prospectar clientes. Aí eu fiz trabalho pra Marinha, fiz trabalho pra um monte de gente, pra museu, pra prefeitura. Aí, mano, aí o bagulho deslanchou, meu irmão. Agora eu fiz trabalho pra produtor solar, pra grandes empresas, pra grandes construtoras, cara, no litoral de Santa Catarina. Eu atendi as maiores construtoras, todo mundo que eu queria trabalhar, eu trabalhei. Eu trabalhei com o campeão mundial de surf, eu trabalhei com o Medina, eu trabalhei com o Flamengo. Eu fiz. Eu sempre gostei do outdoor, então nós somos a primeira produtora do Brasil a cobrir 100 milhas de uma ultramaratona, que são 160 quilômetros de prova ininterruptas, foram 28 horas de prova cobrindo um evento como esse. Então a gente acabou desenvolvendo expertises muito específicas, e como eu estava dentro da universidade ainda estudando, eu entendia qual que era a aptidão de cada brother, de cada colega meu ali de faculdade, e eu trazia esses camaradas para cada projeto específico. Então, assim, oh, então, continuando, que acabou batendo no microfone. Então, assim, velho, a gente acabou desenvolvendo uma expertise muito doida, mano. Eu sempre contratando a galera, tendo contato com outras produtoras. Cara, comecei a crescer, meu irmão. Crescer, crescer, crescer. Atender prefeituras, atender o estado. E aí a fotografia passou do sonho, né? Passou do sonho para ser uma realidade, cara. Para ser uma realidade. E muito doido, cara, porque passou o tempo, a gente cresceu muito com a Dani, a gente viajou o mundo inteiro, a gente foi para todos os lugares que a gente queria viajar. Eu comecei a ter projetos autorais, né, cara? É, a gente passou a não só sobreviver da fotografia, mas a viver bem da fotografia, sabe? A conseguir ganhar grana, a conseguir ter reserva de emergência, a conseguir ser muito organizado, a conseguir ter caixa, a conseguir comprar nossa casa, a conseguir ter um carro bom. E aí, cara, sabe, o negócio virou uma bola de neve, no bom sentido, cara, até o ponto que a gente decidiu ter a nossa filha, né? Ter a nossa filha, veio a linda Dora, num momento abençoado, e aí veio a pandemia, cara. E aí, eu sou tão abençoado, meus brothers, que quando a pandemia veio, eu tava com todo um sistema de live já montado, brother. Eu tava com tudo pronto, meu irmão. Assim, de forma. Deus na vida é maravilhoso. Eu também sou um cara muito. Hoje, ainda mais próximo de Deus, mais perto de Deus, e sempre busco estar perto dele, porque acho que sem Deus a gente não faz nada na nossa vida. Tanto que eu e a Dani, a gente tem essa tatuagem aqui de fé, assim, no braço, porque a gente só conquistou tudo que a gente conquistou com muita fé. E sei que esse resumo aqui parece que foi tudo muito fácil. Deixa eu aumentar o ganho aqui, ó. Fazendo esse resumo, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi, cara. Assim, foi muita batalha, foi muito. Nossa, foi muito. E a gente realmente conseguiu viver do sonho. Como eu falei, chegou pandemia, meu brother, aí que eu fiz mais grana ainda, porque quem não tava no audiovisual, quem não tava posicionado na internet, quem não tinha fotografia, precisou fazer isso e eu tava com tudo pronto, consegui aumentar ainda mais a clientela de clientes, comecei a lucrar e ganhar ainda mais grana. Até o ponto que nasceu nossa filha, até o ponto que a vida mudou completamente, que eu pude fazer as escolhas, que eu pude começar de fato a escolher o que eu queria e o que eu não queria fazer, né? A gente realmente conseguiu conquistar a liberdade financeira, a liberdade geográfica, e eu decidi voltar para minha cidade. Decidi voltar para minha cidade, cara, para assumir uma bronca ainda maior, né? Ser secretário de turismo municipal, assumir um cargo público aqui, que é um dos maiores cargos na minha cidade, um cargo de muita responsabilidade junto à política. Cara, e no meio disso, resumindo também falando, eu trabalhei muito em campanhas. Então, assim, sou um cara privilegiado que trabalhei
em diversas áreas. Por isso até me sinto tão capaz de fazer esse canal aqui para vocês, me sinto tão feliz de poder dividir um pouco dessa minha trajetória com vocês. Foram 14 anos vivendo da fotografia, ainda vivo da fotografia, né? Então, nesse exato momento eu pude retomar um grande projeto, que é o projeto da Reserva da Dora, que é uma área de preservação ambiental, onde a fotografia para mim é uma ferramenta. Hoje a gente tem pousada aqui, a gente tem cabanas aqui, eu moro aqui, tem hora de camping, tem um lobo-guará no meu quintal, né? Fiz parte desse processo incrível que foi estar como secretário de turismo municipal, frente a uma secretaria importantíssima, onde a fotografia foi a forma como eu cheguei até lá, foi a forma como fui visto para chegar a esse cargo, a minha habilidade em desenvolver o visual, em desenvolver a imagem, em vender a cidade através da fotografia. Então, meu brother, para resumir, cara, a fotografia mudou minha vida, a fotografia ela me deu tudo que eu tenho, a fotografia me deu uma família linda, uma família abençoada. Hoje eu tenho a Linda, tenho o Noah, devo tudo também à minha esposa. Nada disso seria possível se eu não tivesse uma mulher sinistra do meu lado, cara, se eu não tivesse a Dani do meu lado. A Dani é uma mulher maravilhosa, cara, então eu espero que você tenha o privilégio de encontrar uma pessoa como eu tenho aqui do meu lado, né? Porque eles são, assim, e ela é o meu maior patrimônio, a minha maior riqueza, porque ela me deu a minha família, ela me deu os 2 filhos que eu tenho, hoje maravilhosos, né? E, cara, a fotografia mudou minha vida, meu irmão. Então, de repente, quis contar essa história para vocês, cara, para resumir um pouquinho, mas para que eu também tenha esse registro, para que no futuro meus filhos possam assistir esse vídeo e entender como que o pai deles, um sonhador, um cara totalmente sonhador, conseguiu transformar talvez algo que era impossível. Porque, cara, imagina minha mãe quando eu falei que ia abandonar o direito para viver da fotografia, brother. Ninguém acreditava na gente, cara, ninguém acreditava em mim e na Dani, cara, a gente era tratado como maluco, como sonhador, como os hippies, né, como os doidos. E a gente fez acontecer, a gente fez a parada virar, a gente fez a fotografia ser algo muito vantajoso, rentável, né? A gente viajou para o mundo inteiro, cara. A gente continua podendo viajar o mundo inteiro, a gente tem uma liberdade hoje incrível financeira através da fotografia. Não abri mão da minha produtora, das minhas coisas, dos meus trabalhos, mas hoje eu posso escolher fazer de fato só o que eu quero, né? Porque eu fiz muito o que eu não queria lá, então hoje eu posso de fato escolher o que eu não quero fazer, graças a Deus. E se não fosse Deus, rapaziada, se não fosse Deus, meus brothers, eu nunca teria chegado até aqui. Então, graças a Deus, Ele sempre em primeiro lugar, honrando tudo que Ele fala. Hoje eu estou mais perto de Deus, hoje eu estou mais próximo, querendo buscar mais, querendo aprender mais. Isso é muito importante para a família, para os meus filhos, para eu que possa ser um exemplo. E, cara, a fotografia me deu tudo. Então, assim, acredite no teu sonho, meu irmão. Se de repente você está na dúvida se a fotografia é uma boa, a fotografia me deu tudo, cara. Ela me deu liberdade, ela me deu criatividade, ela me desafiou e ela me desafia cada dia mais. Mais um dia, mais um dólar. Eu sou Maurício Guartelá, como sempre, direto e reto. Deixa o teu like, se inscreva aqui no canal. E é nóis. Até a próxima.